Senhoras, senhores, dessa vez eu fui longe demais. Na busca por conteúdo para esse canal, eu encontrei um filme meio... Me falta palavras para descrever, sinceramente. Esse filme se chama Conspirações do Prazer. Na verdade é Conspiradores do Prazer, mas do outro jeito fica bem melhor. E ele foi feito por esse filho da puta aqui, que eu nem me atrevo a tentar repetir o nome. Mas nós já vimos um filme dele aqui anteriormente. Vocês lembram daquele filme lá do Bebê Pau? Então, é do mesmo criador daquela bomba. Mas esse aqui se superou e muito na esquisitice. Conspirações do Prazer fala sobre 6 personagens diferentes, com suas próprias histórias que se cruzam pelo caminho uma da outra. E cada um deles está tentando realizar o seu fetiche mais esquisito. É como se fosse um Pulp Fiction, só que da putaria. A história principal desse filme, o nosso primeiro personagem é esse calvo aí. E ele é um homem completamente manso, broxa e beta. E você realmente escreve beta? Você escreve Betaspurt, irmão. E sua maior fantasia é ser aquele homem de presença, aquele homem que intimida. Mas é claro que ele não poderia fazer isso de uma maneira normal, né? Então o negócio fica um pouco esquisito. No começo do filme, ele vai até uma loja de revistas libidinosas, aonde ele compra um punhado delas e leva para sua casa. E eu queria muito que essas revistas aí fossem para bater uma só, mas é óbvio que não é, né? É muito pior. Depois ele vai até outra loja e dessa vez ele compra alguns guarda-chuvas e em seguida, por fim, ele compra uma galinha. Só que pro que ele quer fazer, que vocês já vão ver o que é, ele não precisava da galinha viva, ele tinha que ter a galinha morta. Só que ele não é homem o suficiente para matar uma galinha, então ele vai até a vizinha do seu apartamento pedir para ela matar, porque ela é muito mais macho do que ele. Então ele vai lá, ele pede para ela sacrificar a galinha, especificamente para ela arrancar a cabeça dela. Nossa, raposa, mas que itens diferentes, que coisas aleatórias, pra que é isso? Então, é para ele fazer uma fantasia de galinha gigante. Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo, eu não acredito nisso. Eu não acredito numa palavra disso. Ele pendura a cabeça decapitada da galinha na parede e com argila ele faz um molde no mesmo formato. E ele transforma as revistas libidinosas em papel machê para fazer a máscara. Mas para sua fantasia ficar completa faltava um pequeno detalhe. Então ele espera sua vizinha sair de casa e depois ele entra no apartamento dela escondido. E o motivo disso é que ele queria usar a máquina de costurar que ela tinha lá. Meu irmão, eu vou te falar que essa é uma cena bem da nojenta, hein? Porque o apartamento dessa mulher aí é um lixo. É roupa pra todo lado, é sujeira pra tudo quanto é lugar. O gato dela tá lambendo um absorvente usado no chão. Que nojo. Tá bom, mas por que ele quer usar a máquina de costura? Porque ele queria transformar aqueles guarda-chuvas que ele comprou em asas gigantes. E não é só isso, porque antes dele sair desse ambiente horroroso aí, ele pega algumas roupas e uma peruca que ela tinha largado jogado pelo apartamento, porque mesmo ela sendo uma porca do caralho, ele ainda tinha muito tesão nela. E ele iria usar essas roupas e essa peruca para construir uma boneca dela, porque só assim ele poderia realizar o seu maior fetiche. Por fim, quando tá tudo pronto, quando a boneca tá pronta e a fantasia também, ele vai para bem longe, pro meio do absoluto nada, aonde ele amarra a boneca da vizinha em uma cadeira, veste a fantasia, e aí começa uma das sequências mais bizarras que eu vi na minha vida. Quando ele bota aquela roupa, tanto ele quanto a vizinha bruta que está representada na boneca, ambos mudam de personalidade.
ele vira o dominante e ela vira a sua submissa. Só que nesse filme aqui tem um porém. Quando os personagens estão realizando seus fetiches, quando eles estão sentindo prazer, tudo fica em animação stop motion. Porque o diretor disso aqui, o criador, ele adora fazer isso. Quem assistiu outro vídeo lá do Bebê Pau sabe que essa aqui é a marca registrada do cara. Só que infelizmente também ficou registrado na minha mente, porque por mais de 20 minutos eu tive que presenciar um homem com fantasia de galinha torturando física e sexualmente uma boneca em stop motion. São cenas absolutamente longas, que batem muito no Vale da Estranheza e que parecem que saíram diretamente da Deep Web. Só que o processo dele montar essa fantasia, dele ir para a floresta e realizar esse fetiche, não acontece tão rápido assim como eu contei. É um processo longo e demorado, mas a parte interessante desse filme acontece durante. Porque enquanto ele vai montando a fantasia, ele vai interagindo com diversos personagens. E aqueles que pareciam apenas figurantes ao longo do filme ganham a sua própria história e o seu próprio fetiche, como por exemplo a carteira do prédio dele. Ao decorrer do filme, mostra cenas dessa mulher aí se escondendo em cantos isolados, pegando um pedaço de pão na bolsa, tirando o miolo e usando a saliva para moldar o miolo em pequenas bolinhas. E ao longo do filme, ela faz isso várias e várias vezes, até ela ter uma boa quantidade de bolinhas. Então, ela vai para casa e a gente descobre que o fetiche dela é inalar aquilo. Colocar dentro do nariz, colocar dentro da orelha. Ela gostava de ficar toda preenchida com pão, e só assim ela conseguia chegar lá. Mas que porra é essa? Outro exemplo é quando ele vai comprar o guarda-chuva. Na loja tem um homem com um comportamento muito esquisito. E esse homem aí, ele passa o filme todo roubando absolutamente tudo que ele pode. Ferramentas, baldes, camisinhas, pedaços de casaco de pele, entre as mais diversas coisas. Ele passava basicamente a manhã toda roubando e de tarde ele se escondia em um galpão no seu quintal. Durante o filme ele faz isso muitas vezes, e sempre antes de ele entrar nesse galpão, ele olha para uma janela, e de vez em quando uma mulher aparecia. Era a sua esposa. E essa mulher aí estava completamente infeliz e em um estágio muito profundo de depressão, pois o seu casamento estava na ruína. Ela não tinha mais nenhuma atenção, nenhum carinho e nenhum afeto do seu próprio marido, pois tudo o que ele sabia fazer era se trancar dentro daquele galpão e ficar lá o dia todo. Ai, raposa, mas o que ele fazia lá? Meu amigo, eu também tava me perguntando isso, só que eu meio que me arrependi de querer saber. Porque esse homem, ele tem tesão em tingles. Eu assisto muito YouTube, mas é muito mesmo. Eu, tipo, a lot. E aí... Eu não sei a tradução dessa palavra pro português não, bicho. Mas é como se fosse a sensação de toque. Tipo assim, imagina que alguém passa uma pena com muita delicadeza no seu rosto. Vai dar uma sensação gostosinha, um formigamentozinho, um arrepio. E é exatamente isso aí que faz o nosso humano ejacular. Ele tem fetiche em sentir diferentes objetos com diferentes texturas passando pelo corpo dele. Então ele rouba esses itens e ele se esconde no galpão para fabricar objetos de aparelhos para ele poder sentir esses toques de maneira mais intensa. Como fazer uma bucetinha artificial? Você vai precisar de 2 buchas, uma luva de procedimento e um copo. Tem uma cena de quase 20 minutos deste homem de meia idade pelado passando objetos por todo o corpo e gemendo de prazer.
Tá bom, eu não vou aguentar mais. E a esposa desse velho doente aí é uma repórter, tipo o William Bonner, que fica na bancada apresentando o Jornal da Noite. E adivinha quem tem tesão nela? O dono da loja de revistas libidinosas que eu falei no começo do vídeo. Lembra que o protagonista foi lá comprar? O dono da loja tem tesão nela. Esse dono da loja aí, ele é formado no Senai. Porque tipo, ele morre de tesão na repórter ao ponto dele bater uma toda vez que ela aparece na televisão. Só que ele quer sentir esse prazer com mais intensidade. Então você vê ele aos poucos no filme construindo partes de um robô enquanto bate uma pra repórter. Só que chega no final e a gente tá esperando um robô nível Detroit Become Human. Só que o robô na verdade parece a esposa do Plankton. É literalmente uma tela com braços. Então, na hora de botar isso aí pra funcionar, ele fica esperando a repórter aparecer, aí ele tira a roupa, fica de frente pro robô e aciona ele. Aos poucos, as mãos vão passando por todo o seu corpo e, claro, chegam na sua benga. E o robô bate uma pra ele, enquanto ele olha e beija a repórter bem de pertinho na tela. Só que tem um porém, né? Que ele tá batendo uma enquanto tá vendo o jornal. Então, enquanto ele tá lá no meio da bronha, às vezes aparece uma matéria aí falando de enchente, aparece umas matérias aí falando da Ucrânia, aparece os preços da Nintendo no Brasil. Aí fica difícil ter um orgasmo vendo toda essa tragédia aí, né? Também tem um mini arco da repórter, né, aí, que ela também tem o seu próprio fetiche e ela é do bonde dos pezinhos. E como o marido dela não tá lá pra lamber os pés dela, ela bota uns peixes pra chupar os dedos do pé dela. Também tem a vizinha do protagonista, que ela tem literalmente o mesmo fetiche que ele, só que ao contrário. No caso, ela tem o fetiche de ser a dominatrix, de humilhar ele, de torturar ele até a morte. Ela inclusive tem o seu próprio boneco dele. E é um negócio cinemático, cinema. Porque um aproveita do boneco do outro ao mesmo tempo, enquanto o filme vai alternando entre a fantasia dos dois. E também vai mostrando um pouco da história dos outros personagens. Cara, esse aqui é daquele tipo de filme que você precisa tirar as suas próprias conclusões, a sua própria interpretação de tudo. Até porque ele não tem fala nenhuma, é mais um filme mudo. Então a única coisa que você tem enquanto você assiste é a sua percepção das coisas e pensamentos suicidas. E quando as mulheres morrem, por que o senhor não faz amizade com os maridos? É que os homens não precisam de tanta atenção. Sabe o que eu faço? Eu prendo meu pau com o elástico da cueca. Assim esconde, eu fico mais excitado ainda. Eu quase cozinho meu umbigo dia desses. Já avisado, por favor.